Silvio Eugênio de Araújo Medeiros é o presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo pelos próximos 4 anos, após deixar a assessoria da Previdência do Instituto de Previdência do município de São Paulo. O economista chegou ao comando da Previcom após indicação da Secretaria de Gestão e Governo Digital, com aprovação do governo estadual e do Conselho Deliberativo, além de homologação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. O profissional é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, com MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e mestrado em Gestão de Planos e Fundos de Pensão na Universidade de Alcalá, na Espanha. O novo presidente traz para a Previcom ampla experiência em gestão pública, onde atuou no Banco do Brasil e, entre outras áreas, na capacitação de recursos e estratégia. Silvio Eugênio de Araújo Medeiros também deixou a sua marca na iniciativa privada na Fóton Informática, Oi Telecom S.A. e na holding de telecomunicações TCO S.A. Vivo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. São Paulo é o estado mais populoso do país. São aproximadamente 44 milhões de habitantes, de acordo com os dados do IBGE de 2022. No mesmo ano, São Paulo contou com cerca de 2 milhões de servidores trabalhando em secretarias, autarquias, empresas e fundações. 710 mil são servidores ativos, pouco mais de 291 mil inativos e 173 pensionistas. Para administrar a previdência complementar dos servidores públicos do Estado paulista, existe um time para lá de organizado, liderado pelo nosso convidado, Silvio Eugênio. Seja muito bem-vindo ao Conexão Paulista. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos. Acho que vai ser um momento muito interessante para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que cada vez mais deve ter relevância para as pessoas, que é a Previdência. Estamos curiosos. Digo estamos porque no programa de hoje a gente conta com a colaboração dos jornalistas, o editor da revista Investidor, Luiz Leonel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E também a jornalista da TV Alesp, Priscila Duroche. Priscila, muito bom tê-la aqui conosco. Muito obrigada, vai ser um ótimo programa. Muito obrigada a todos. A gente pode começar então, Silvio, tentando entender um pouco melhor essa sua participação, como nós vimos aí na introdução do nosso programa, né? Acho que é interessante esse raio-x desses 6 meses. Como é que o senhor observa, então, a sua participação na Previdência Complementar? Bom, a Previcom, ela foi a primeira entidade de Previdência Complementar voltada especificamente para o servidor público no país. E tirar essa entidade do zero e trazer ao ponto em que ela estava quando a nova diretoria assumiu, foi um esforço incrível e um trabalho muito frutífero da parte de todos que nos antecederam. A gente recebe isso com muito respeito, acima de qualquer coisa. Nós somos uma entidade que tem 52, 53 mil segurados, 3 bilhões e 700 milhões de reais sob gestão. Nós temos 9 planos, atendemos a 5 estados e 25, 26, 27 municípios e contando. A cada semana a gente está acrescentando novos municípios e o plano de expansão é muito grande. Só que para que a entidade continue esse caminho de crescimento, várias adaptações e vários processos precisam ser melhorados. A gente agora conta com uma nova diretoria, que é a diretoria de tecnologia, a primeira vez que a entidade tem uma diretoria de tecnologia. Isso nos permite integrar processos, automatizar tarefas, economizar recursos, aumentar os ganhos de eficiência que a gente pretende trazer no custo em que a gente tem final para o nosso segurado e, principalmente, poder agregar mais valores e serviços na jornada de todo mundo dentro da experiência de uso que a gente pretende oferecer para os segurados e para os entes patrocinadores para a Previcom. De imediato, a gente precisou replanejar
toda a entidade e, principalmente, fazer um novo orçamento para todo esse planejamento. Então, o nosso orçamento foi um processo de base zero, significa que não consideramos o que existia, passamos a olhar para frente naquilo que a gente tem a realizar com base no nosso plano estratégico e, a partir disso, orçamos todos os processos. Então, em termos de tecnologia, nós estamos conseguindo um ganho de eficiência incrível, estou falando da ordem de 2 a 3 milhões por ano em ganho de eficiência. A gente está mudando a sede da empresa. Hoje nós estamos numa sede que, historicamente, a empresa vem ocupando, mas a gente está em 3 andares, em salinhas recortadas. Então, nós conseguimos um espaço no centro, na Líbero Badaró, ou seja, estamos nos aproximando dos nossos clientes, o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, e ali nós vamos ocupar um andar inteiro, com economia de recursos, mas todo mundo na mesma área, um andar que acabou de ser reformado pelo antigo proprietário e que ele teve que se mudar. Diferentemente dele, os clientes dele estavam vindo para Faria Lima, então nós estamos pegando ali o andar onde funcionava a sede de um grupo super consolidado no setor de previdência, e aí até brinquei com o patriarca do grupo, que é uma entidade no setor, que é o seu Milton Molina. Eu falei, seu Milton, deixe um pouquinho também aí da inteligência, não só do mobiliário para a gente. Então a gente deve ficar instalado no centro da cidade em breve. Então você vê que são mudanças físicas, mudanças de processo, mudanças de modelo de negócios. E entre essas mudanças a gente redefiniu o que nós somos, como nós pretendemos atuar. Existia uma visão, existia uma missão, existia uma declaração de valores. A gente preferiu sair um pouco desse modelo e tentar criar o nosso propósito. Porque quando você tem um propósito, tudo aquilo que está embaixo daquele propósito é muito claro, é muito compreensível. Então ele precisava ser algo simples e fácil de absorver. E o nosso propósito é levar prosperidade aos nossos segurados e seus familiares e equilíbrio atuarial aos nossos patrocinadores. Fica fácil entender para todo mundo que está sentado ali trabalhando se aquilo que a gente está fazendo leva prosperidade ao nosso segurado ou contribui com o equilíbrio atuarial do nosso patrocinador. Se isso estiver acontecendo, você está construindo valor. Se isso não estiver acontecendo, você não está construindo valor. Então, até mesmo esse tipo de mentalidade que você pode dar mais clareza naquilo que você quer oferecer é muito importante para quando você quer redirecionar uma entidade para um novo patamar de crescimento. E tem muito espaço no Brasil e o Brasil precisa do crescimento da Previcon. Priscila. O que motivou, o senhor falou em propósito, o que motivou o senhor, que tem uma grande experiência no setor privado, a assumir a presidência da Previcon? Eu, além de apaixonado por Previdência, eu sou movido a desafios. Isso é fato. E se você é movido a desafios e te oferecem um desafio desse tamanho, é impossível dizer não. Além do que, a Previcon tem um time incrível de pessoas dedicadas que amam a entidade, que gostam do que fazem e que demonstram isso no dia a dia, em detalhes, em ações, no carinho que tratam o trabalho que realizam. Então isso motiva a gente também no dia a dia a se dedicar mais a esse time, a se dedicar principalmente mais ao fato da gente estar levando prosperidade para os nossos segurados. E essa prosperidade é o sonho de todo mundo. Quem não quer ser próspero no futuro, né? Então, esse processo todo é extremamente motivador. E me encantou de imediato a proposta de poder conduzir esse time. Então, foi só uma questão de proporem e eu dizer sim. Você falou que é movido a desafios. Um dos desafios que você tem bastante grande pela frente é fazer rentabilizar as carteiras de investimentos da Previcon num momento em que a taxa Selic está subindo, né? No começo do ano, ninguém previa essa alta da Selic, todo mundo estava posicionado com uma Selic em queda, né? Como que você vai conseguir rentabilizar, e fazendo parênteses, os fundos de pensão no primeiro semestre do ano, todos eles tiveram alguma dificuldade. Como que você vai conseguir fechar o ano no positivo, se vocês têm expectativa de fechar o ano no positivo, acima da meta atuarial de vocês? Como que você está planejando 2024? Bom, nós vamos sim, tudo indica, fechar no positivo. Nossa meta atuarial é de IPCA mais 4% ao ano.
Historicamente, nossa meta atuarial e os nossos resultados, principalmente, eles têm superado a meta atuarial, têm superado o CDI, têm superado a Selic. Então, os principais indicadores que as pessoas normalmente observam para avaliar se elas estão progredindo, se as aplicações delas estão sendo devidamente rentabilizadas, todos eles estão sendo atingidos e continuam sendo atingidos. Evidentemente, tem um mês ou outro que, pelas flutuações de mercado, acabam gerando um resultado abaixo da expectativa, mas isso é absolutamente parte da trajetória. A gente costuma, um dos indicadores que a gente está colocando no nosso plano é exatamente uma janela móvel de 5 anos, que nessa janela móvel de 5 anos nós temos que apresentar sempre um resultado positivo. Ou seja, a nossa proposta é realmente criar isso daí. O cenário é sempre desafiador. Não existe tempos fáceis no Brasil para quem trabalha no mercado financeiro. Agora, existem estratégias e formas de você tratar esse processo que criam as devidas oportunidades de negócio. Hoje a gente está com uma concentração de 80%, basicamente, da nossa carteira em renda fixa. Títulos. E desses títulos nós temos metade indexado ao CDI, metade indexado ao IPCA. Nós temos alguma exposição em ativos internacionais, alguma exposição em renda variável, no cômputo de que, no equilíbrio geral, a gente tem sido bem sucedido no atendimento das metas. Essa exposição a títulos tende a aumentar ou não? Não, a gente está dentro do... Porque o nosso processo de estabelecimento da política de investimentos, ele é muito técnico. Então, primeiro, nós temos uma assessoria especificamente voltada para isso, em que a gente estabelece os prêmios, os possíveis prêmios para cada segmento de alocação de recursos. Então, quanto é que você acha que a renda variável vai dar acima da inflação? Quanto é que você acha que a renda fixa vai dar acima da inflação e tal? Quanto é que você acha? Entenda, isso não é bem um achômetro, são estudos econométricos voltados para estabelecer, com todas as metodologias de ponta no mercado, para estabelecer esse possível prêmio. O que a gente chama de premissas. Essas premissas, então, a gente apresenta ao nosso Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo aprova ou não, no caso ele pediu alguns ajustes nessa última. E após isso, a gente constrói uma fronteira eficiente. Fronteira eficiente é um termo no mercado financeiro que costuma descrever quais são os ativos que compõem ou o melhor resultado dado um determinado risco ou o menor risco dado um determinado resultado. Então, se eu quero atingir X%, eu tenho um ativo que atinge X% com mais risco e um ativo que atinge os mesmos X% com menos riscos. Então, a fronteira eficiente é o conjunto desses ativos. Então, nós analisamos aonde é que nós estamos dentro desse universo da fronteira, em cada carteira, e de cada carteira a gente eleva as alocações que tenderiam a criar aquele processo. Novamente, então, a gente leva todas essas alocações propostas aos conselhos, essas alocações são aprovadas, e isso determina quais são os percentuais de alocação que a gente vai ter para o próximo exercício, dentro de cada um dos segmentos de alocação. Então, é um processo muito técnico, é um processo que não é arbitrado, ele é construído e ele é aprovado com todas as instâncias de governança, e em função disso é que a gente tem tido sucesso no longo prazo para o atingimento dos nossos resultados. E esperamos que assim continue. Silvio, veja bem, né, tomando também um gancho nessa questão do Luiz, nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o maior parlamento estadual da América Latina. Nós passamos agora pouco por um processo eleitoral, são municípios. As vidas, como dizem os nossos parlamentares, acontecem nessas cidades, e é claro que aqui existe um conglomerado importante para que sejam administradas essas vidas nesses 645 municípios. Diante dessa questão, recapitulando exatamente, trazendo uma questão, né, do aumento dos municípios na Previcon, nos municípios, enfim. Como é que o senhor tem pensado exatamente essa questão e estudado essas vidas que estão espalhadas desses servidores aí nesses municípios para o próximo ano, lembrando que houve então essa mudança de governo, de governabilidade nesses municípios paulistas? Acho que é uma excelente pergunta. Primeiro, nós entendemos que é fundamental levar valor não só para os nossos segurados, mas também para os nossos patrocinadores. Significa que a gente entende que,
tem que ser o mais eficiente possível, mas também acrescentar o maior número de vantagens. Nós estamos desenvolvendo produtos específicos que tornam a opção de aderir à Previcon uma vantagem para o ente patrocinador. Então, por exemplo, a empresa de processamento de dados do Estado de São Paulo, a Prodesp, foi totalmente remodelada. Então, nós estamos parcerizando com a Prodesp para levarmos os produtos da Prodesp aos municípios, como uma contrapartida, em condições também diferenciadas para eles poderem contratar os serviços da Prodesp. A Prodesp hoje é uma integradora. Então, ao aderir à Previcon, o município ganha a oportunidade de ganhar aquele aplicativo SouGov, que aqui é o SouSP, vai estar lá o Sou Município, onde todas as bases, as informações dos servidores podem estar disponíveis para eles, com folha e tudo mais. E agora, com a nossa diretoria de tecnologia, nós vamos acoplar um novo aplicativo nosso ao SouGov, um aplicativo que tende a trazer muito mais benefícios, eu vou falar disso depois. Nós estamos constituindo um fundo em parceria no mercado, cujo um dos objetivos, por exemplo, é tentar fazer investimentos para ajudar os municípios a ampliar a área iluminada. Esse fundo tem que ser bem estruturado. Em princípio, a ideia é fazer um fundo de direitos creditórios que capture ali a taxa de iluminação pública, mas ajude a alavancar a capacidade do município e aumentar a sua área iluminada, que é a segurança. E segurança é uma pauta importante em todos os municípios. Tem outros elementos que a gente está buscando construir que tragam vantagens aos municípios. Mas como é que a gente vai fazer essa abordagem? Então, em todos os estados onde nós estamos, aí eu estou falando de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, nós estamos convocando os municípios para um grande Previcon Day, onde a gente expõe essas oportunidades, essas vantagens, e já está pactuado aqui para São Paulo em fevereiro, deve acontecer esse evento, e nos meses subsequentes de 2025 a gente vai fazer eventos em todos esses outros estados. E aí a gente parceriza com as associações dos municípios e a ideia é levar eles ao conhecimento das oportunidades que representam trabalhar com a Previcon. Ainda pegando esse gancho, queria perguntar para você, como é que vocês estão trabalhando com a Previcon? A gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro, principalmente, está cada vez maior e essa expectativa de vida está resultando em idosos que querem uma qualidade de vida melhor, que querem viver melhor, né? Muitos dos nossos trabalhadores trabalharam muito cedo, na sua geração, na geração dos nossos pais, começaram a trabalhar muito cedo e agora estão chegando nessa fase dos 70 anos, querem ter uma qualidade de vida melhor. Como é que o senhor acha que a Previdência Complementar está se adaptando para entender essas exigências desse mercado agora que é um pouco novo, né? Antigamente nós tínhamos o inverso, os jovens, né, tomavam conta de tudo isso, mas agora essa expectativa de vida está mostrando que o Brasil mesmo daqui 5, 6 anos vai ser um país com um número maior de idosos. Esse é um dos temas mais críticos hoje, que eu acho, para a humanidade. Mas vamos às etapas, né? Primeiro, eu digo que previdência é coisa de gente jovem. Se você deixar para a última hora para você construir o seu patrimônio, tem sempre aquelas exceções que nos inspiram, né? O Roberto Marinho fundou o Grupo Globo aos 60 anos. Sim, mas nos 50 anteriores ele trabalhava já, né? Então, não é exatamente aquela epifânia que você... não. Então, você tem que construir o seu patrimônio ao longo da vida e a Previdência Complementar, ela ainda é, principalmente numa sociedade como a brasileira, que tem um baixo nível de poupança, e uma baixa cultura de poupança, um instrumento incentivado. Então, você tem deduções no imposto de renda, você vê aquela reforma se formando, você tem que ter disciplina para não sacar o dinheiro, para não desfazer o seu patrimônio. Diz-se, né, que você fica rico ou empobrece não é pelo quanto você ganha, é pelas decisões de gasto que você tem, principalmente do quanto você ganha. Mas a sua janela de capacidade de ganho, ela é uma janela limitada. Então, quanto mais tempo você poupar, mais você vai aproveitar essa sua janela. Dito isso, o sistema geral, o regime geral de previdência, e aí encaixam-se a boa parte dos regimes próprios ainda, ele é um esquema de pirâmide, quase um esquema Ponzi, né? Do seguinte raciocínio, vamos simplificar. Se você somar as alíquotas patronais e trabalhistas, vamos dizer que dê em 30%. Significa que 10 trabalhadores ativos pagam 3 aposentados. Porque as pessoas acham, eu estou poupando para minha aposentadoria no INSS. Não. O INSS se baseia num sistema que chama repartição simples para o custeio das aposentadorias e benefícios. Significa que os atuais trabalhadores
pagam os aposentados. E significa que lá na frente, quando você se aposentar, vai ter que ter alguém trabalhando para pagar a sua. Ora, se 10 trabalhadores pagam 3 aposentados, né, quando esses 10 se aposentarem, você vai precisar de 30. Quando esses 30 se aposentarem, você vai precisar de 90, e assim por diante. Só que o que a gente observa na estrutura social, nas pirâmides etárias, é que antigamente você tinha uma pirâmide populacional, essa pirâmide ela está fechando a base. Significa que as pessoas estão vivendo mais, mas estão nascendo menos pessoas. Ora, então a hipótese de que alguém no futuro vai pagar a sua aposentadoria está cada vez mais difícil de acontecer. E a gente tem países, como a Grécia, por exemplo, em que o impacto sobre os gastos públicos foi tal que mesmo benefícios concedidos tiveram que ser revistos. Então eu entendo que é um risco sério, em função de uma crise demográfica da qual pouco se fala, de que no longo prazo, dificilmente os nossos filhos e netos vão usufruir de um tipo de benefício que hoje se tem a expectativa de se usufruir, e mesmo você não sabe por quanto tempo esses benefícios poderão ser custeados pelo Estado. Fala-se na questão da vinculação do salário mínimo aos benefícios previdenciários, etc. Mas se você observar, a previdência complementar ela é algo seu, que você constrói, que você poupa e que você controla. Então você tem a materialidade daquilo como sendo a sua poupança e a sua reserva numa perspectiva muito mais concreta. Para isso, então, a gente tem que construir essa cultura de poupança, incentivar as pessoas a pouparem. O brasileiro poupa pouco porque gasta muito para viver. Então sobra pouco, a renda é baixa. E aí a gente entra em outros processos. Por que a renda nossa é baixa? Porque a produtividade é baixa. Então fala-se a armadilha da renda média, que muita gente como eu pensa que é muito mais uma armadilha de baixa produtividade. Então como é que você leva tudo isso? No fundo, o que a gente tem que olhar é que a Previdência ela é consequência do mercado de trabalho. Você constrói ao longo da sua vida a sua poupança em função da sua capacidade de gerar renda. Então, se você resolve o problema de produtividade, você cria renda, e você criando renda, você pode aumentar os níveis de poupança. Mas, sem dúvida, nós temos um sistema fadado a bater numa parede. E a saída que eu vejo é a Previdência Complementar. Eu tenho a ambição de poder modelar um sistema de previdência que a base do custeio fosse por capitalização. E aí talvez os benefícios de risco fossem arcados pela contribuição patronal e a parte de poupança pela contribuição do trabalhador. E de uma maneira geral o governo entraria garantindo um piso universal. Talvez seja uma alternativa, algo que devemos construir ao longo desse caminho. Uma coisa é certa, a Previdência Complementar continua sendo, para mim, a única saída viável de você ter uma expectativa futura. Desculpe ser um pouco técnico, mas eu gostaria de tocar em 2 pontos, né? Por favor. O primeiro, a questão do fundo que você falou, voltado para a iluminação. Certo. Como que vai funcionar esse fundo? Você vai procurar um gestor que vai criar um fundo com recursos da Previcom? Isso está discutido com os patrocinadores, em primeiro lugar. Segundo lugar, a questão dos municípios que você tocou. A história da Previcom mostra que era vantajoso você pegar, em primeiro lugar, os estados, que são grandes, as capitais, e os municípios grandes. Os pequenos ficavam meio por último, no final da fila, né? Hoje só sobraram os pequenos, que são os menos atrativos, né? Você tem municípios onde as pessoas que ganham acima do teto do INSS, que são aquelas que deveriam entrar no fundo de pensão, são em número muito reduzido, né? Como que vocês pretendem crescer exatamente com esses municípios pequenininhos, né? Então, são 2 questões, a questão do fundo de iluminação e a questão de crescer junto aos municípios pequenos. São excelentes perguntas, as 2. Vamos começar pelo fundo. Não são só recursos da Previcom. Nossos normativos nos impedem de ter uma atuação exclusiva nisso. E é uma ideia, uma proposta que está sendo construída
Essa proposta vai ser objeto de todos os nossos níveis de governança, então nós vamos lançar um edital com um termo de referência para a constituição desse fundo. O gestor tem que ter o compromisso de captar do que nós colocarmos 4 vezes mais junto ao mercado. A Constituição, basicamente, ela vem de uma ideia muito simples. Veja. É um fundo de participações. É um fundo de direitos creditórios. FDIC. Um FDIC. Então, veja, se você é um município, você tem uma concessão para a exploração do serviço de iluminação pública. Essa empresa concessionária tem metas de expansão. É um negócio. E dentro desse negócio, existem recursos que são colocados à disposição dessas empresas. Dentro do segmento bancário, esses recursos tendem a ser mais caros do que aqueles que nós podemos oferecer via o fundo. Então, o processo, primeiro, ele tem uma característica de sustentabilidade, visto que nós estamos falando em eficientização da iluminação pública por troca de lâmpadas por LED. Um aspecto social que amplia a área iluminada, então você está levando mais um benefício social a esses municípios. E aspectos muito fortes de governança, porque os regulamentos que nós estamos construindo prevêem, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui ainda são processos em construção e serão aprimorados. Por favor, não vamos entender que aqui é a posição final. Mas prevêem, por exemplo, que uma ordem performada, ou seja, você tem lá um comando da prefeitura para expandir 2 bairros. Você vai lá e expande os 2 bairros. Você chega com esses documentos comprobatórios que você foi lá e instalou, a gente ressarce a empresa concessionária e se torna detentor dos direitos da taxa de iluminação pública por um dado período, de modo tal que o fluxo da taxa versus gastos seja calculado com a taxa atuarial nossa. Existem todos os elementos de governança, para não ser muito técnico, mas há uma conta que o pessoal chama de escrow account, onde essa taxa passa, ela atinge os níveis e a partir daí ela volta a ser liberada para os demais destinatários da taxa. Tudo isso em contrato. No fundo, nós estamos falando de garantias soberanas, porque nós estamos falando dos municípios, e claro, você analisa a capacidade de pagamento dos municípios para fazer todo esse processo. Recentemente, nós aderimos aos princípios de investimento responsável da ONU. Esse, para mim, é um caso clássico de um fundo que adere muito aos PRIs, porque nós estamos falando de excelência em governança, um aspecto social e um aspecto ambientais, que são totalmente condizentes com aquilo que a gente está buscando. Então, dentro do fundo, esse seria o desenho básico. Nós não estamos falando em termos de mercado financeiro de nada super inovador, mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma aplicação mais adequada de recursos com toda a segurança e rentabilidade e os riscos calculados da maneira adequada. Se você está me perguntando, os patrocinadores concordam com isso? Dentro da nossa estrutura de governança, os patrocinadores são representados dentro de cada plano por um conselho de administração daquele plano e um membro de cada um desses conselhos forma um conselho consultivo. Então, todos esses planos, as políticas de investimento, então, nossa política anual de investimento, ela é transitada por todos esses membros para acolhimento de eventuais sugestões ou para informações e, nesse processo, ela é depois representada em caráter final ao Conselho Deliberativo. Então, todos esses elementos são devidamente respeitados para que a gente não caia no engano de achar que tem um mandato de carta branca, nunca, muito pelo contrário. A lógica e o que a gente tem repetido muito em toda a equipe é governança, segurança e resultados. Quanto a essa questão dos municípios, perfeito, né? Só que nós não somos uma entidade com fins lucrativos, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Então, não necessariamente a gente está absorvendo os municípios porque acha que vai ganhar mais ou menos ali na frente. Nós estamos absorvendo esses municípios porque é o nosso papel. Sim. E vamos exercê-lo. Mas a gente tem uma estratégia que, apesar de simples, não é simplória. São novos produtos e novos serviços para novos clientes. Então, eu vou citar algumas das coisas que estão em gestação. Primeiro, a gente está fazendo um plano família. Significa que todo o universo familiar de todos os nossos segurados podem fazer um plano de previdência para os filhos, para começar a avançar com isso. Nós estamos trabalhando, hoje nós temos um CDC, que a gente aplica esse CDC para reestruturação de dívidas. Como? Ele não é um consignado. Então, se você tem um conjunto de consignados e você já tem uma reserva conosco,
você pode, com base na garantia dessa reserva, tomar um empréstimo, quitar os seus consignados e pagar por fora, num boleto, de maneira que você tenha um custo mais barato e faz um reequacionamento das suas dívidas. É uma ótima iniciativa, mas ela tem limites porque ela depende do volume da reserva que você já constituiu e na medida em que a gente vai constituindo novas adesões, a reserva é muito baixa. Então a gente vai criar também um CDC para reequacionamento, mas aí como uma entidade consignatária. A ideia é que ele seja mais barato do que os demais. Então, se você quiser CDC e você não é um servidor que ganha acima do teto, você pode se afiliar à Previcon com um plano com contribuição mínima, R$ 50 por mês, e você passa a ser objeto dessa consignação. Então, você tem aí um elemento de trazer servidores que, em tese, não estão no radar desse processo. Para além disso, a gente está incentivando e trabalhando as questões do que o pessoal chama de lei de migração, mas eu prefiro chamar de lei de adesão. É que dentro do processo de estabelecimento da Previdência Complementar, uma vez que o ente público vota a implementação do regime de Previdência Complementar, para os novos servidores passa a ser obrigatório o teto do regime geral de Previdência. Mas para os anteriores, não. Então, o que geralmente se faz? O servidor, ele contribui sobre a sua base de contribuição, que é basicamente todos os vencimentos de ordem permanente que ele tem. E muitas vezes, nesses casos dos servidores que ganham acima do teto, significa dizer que ele está contribuindo por um valor acima do teto também. Ora, se ele vier aderir ao regime de previdência complementar, ele se limita ao ganho ao teto. Implica dizer que parte do que ele contribuiu ao longo da vida até então, ele não vai levar como uma contribuição previdenciária para ele. Geralmente, o que os entes públicos fazem, e a União, que capitaneou esse processo, eles criam uma lei que permite a esses servidores aderirem ao sistema de previdência, ao regime de previdência complementar, e de alguma maneira esse volume de contribuição que eles fizeram, que não seria carreado para eles, é pago a eles, seja quando eles se aposentarem como complemento, ou seja como um aporte para capitalização desses fundos. Atuarialmente falando, mas é uma despesa do ente. Sim, é uma despesa dele, mas atuarialmente falando, isso incentiva que pessoas que lá na frente vão ganhar acima do teto venham a aderir ao regime de previdência, então lá na frente ele vai ter uma economia. Sopesados os elementos, atuarialmente, como a gente chama, ele tem um ganho. Ou seja, considerando o fluxo financeiro como um todo, ele está tendo um ganho fazendo isso. Então, todo esse conjunto de estratégias de gerar vantagens para os servidores estão sendo utilizados. Novos produtos, novos serviços para novos clientes. Então, a gente espera expandir um pouco essa fronteira e mesmo nos menores municípios ter algo a oferecer para os servidores de maneira que eles se sintam atraídos pela ideia de construir a sua prosperidade. Essa janela de adesão já está definida? Ente a ente, legislação a legislação. Então, no município de São Paulo, por exemplo, houve o que eu chamo de uma grande oportunidade perdida. O município fez o prazo de 2 anos para que houvesse essa migração. Acho que a Previcon falhou no sentido de incentivar e buscar esses servidores. E a gente está tentando agora, no segundo mandato do prefeito, fazer uma oportunidade de reconstruir essa janela para que a gente possa trazer nosso volume de servidores que aderiram à Previcon dentro do município de São Paulo é muito baixo, é realmente muito baixo. Nós estamos falando de menos de 400 pessoas. O nosso potencial é para muito mais do que isso. Qual é o volume de pessoas que estão acima do teto e que não são filiadas a... Hoje muito poucos. Hoje muito poucos. Me perdoe, mas vou pedir para que o senhor responda essa questão daqui a pouquinho. A gente volta, eu preciso fazer o intervalo. Pois é não. o tempo de nós tomarmos uma água, nos deliciarmos com essa água. Tem muita gente que costuma estourar uma pipoca em casa naqueles momentos sensacionais. É hora de você fazer a sua pipoca, porque esse programa tá bom demais. A gente já volta até já. E aí, fez a sua pipoca? Para lá de interessante está esse programa, o Conexão Paulista está de volta hoje recebendo o mestre em economia
e presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, Silvio Eugênio de Araújo Medeiros. A gente volta então para esse bloco. Você que não nos acompanhou, mas vai pegar então esse segundo momento, eu vou pedir para que o Luiz, quem está nos acompanhando, e também Priscila Doroche, da TV Alesp, vou pedir para que refaça a tua questão deixada no bloco anterior. Luiz, fique à vontade, por favor. A minha dúvida é em relação à janela de imigração dos servidores que não estão dentro da Previcon, né? Eu queria saber qual é o volume de servidores do Estado de São Paulo que não fazem parte da entidade. A enorme maioria, Luiz, a enorme maioria. Primeiro porque também o Estado ainda não fez essa lei de adesão. Está nos planos do Estado, acho que tem grandes contribuições que a Previcon pode fazer junto com a SPPrev para a situação previdenciária do Estado. E uma delas vai vir exatamente quando o Estado fizer esse movimento de incentivar a adesão dos servidores que são anteriores ao estabelecimento da lei de previdência complementar no Estado, para que eles possam aderir à Previcon. Mas, infelizmente, ainda são muito baixos os níveis de adesão, principalmente para quem ganha abaixo do teto. Mas eu acho que há elementos que a gente pode trabalhar para melhorar isso. Silvio, ainda nesse gancho, você falou no número de 400 servidores, até anotei aqui, na capital é um número muito baixo. Como fazer essa cultura para que os servidores tenham uma maior adesão? Ou por que não existe essa cultura de, como você mesmo explicou, né? A gente falava no intervalo, você ganha 50, será que não dá para você guardar 5 ou 10 ou guardar 1 mesmo, né? Mas essa cultura da adesão, como fazer esses servidores aderirem mais? É um desafio muito interessante. Eu acho que ele tem que passar até por mudanças conceituais. Veja bem, a palavra aposentado, esse palavrão significa um velho confinado aos seus aposentos para morrer. Então, a proposta de eu quero ser um aposentado, ela é mais pobre do que uma proposta de eu quero ter liberdade financeira, né? Então, você fala em prosperidade, liberdade financeira, são linguagens que o mundo previdenciário está começando a entender que precisam ser modificadas. A palavra previdência mesmo parece até um palavrão, né? Então, tudo isso contribui um pouco para afastar as pessoas de uma cultura de que, se ela vai viver mais, será que o dinheiro dela vai viver tanto quanto ela? Até, desculpe te interrompendo, mas me corrija se eu estiver errada, no mercado financeiro fala, vou tirar um momento sabático, né? Uhum. Mas a gente sabe que o sabático é porque tem uma boa reserva econômica, tem um bom investimento na Previdência, tem tantos outros investimentos ali que vão resguardar esse ano sabático, que é essa cultura que precisa aderir nas outras mentalidades, acredito eu, né? Sim, e tem inúmeras evoluções que o sistema como um todo pode fazer. Primeiro, e aí tem alguns autores que pensam, e eu penso um pouco assim também, será que o ritmo e o ciclo de vida é trabalhe tantos anos e depois tire a sua aposentadoria? Ou você pode, ao longo da vida, prover reservas pontuais para pequenos períodos ou médios períodos de aposentadoria, já que você vai viver mais, viva mais, trabalhe mais, produza mais e assegure que o seu dinheiro vai viver tanto quanto você. Tem inúmeros obstáculos a tudo isso, né? Primeiro, até o próprio processo do mundo do trabalho hoje, principalmente no setor público, que não permite muito essa lógica, e também até uma questão de etarismo e todo um conjunto de barreiras que existe ao mercado de trabalho para propiciar que os mais antigos continuem trabalhando. Embora você tenha patamares de produtividade que você atinge após um determinado nível de conhecimento, que ocorre geralmente numa idade mais avançada, você acaba preferindo pegar alguém mais barato, mais simples, mas sem dúvida menos produtivo. Voltamos àquela questão da produtividade no mercado de trabalho. Então você tem sim que mudar a lógica, mudar a cultura, explicar para as pessoas que previdência é coisa de gente jovem, né? Que você não pode deixar para o último momento. Meus filhos nasceram, eu saí do cartório, eu fui no banco fazer um plano de previdência para eles. E os dois têm, minha filha tem 25 anos, meu filho tem 22 anos, e os dois têm plano de previdência, os dois têm uma reserva que sabem que a partir de um determinado momento da vida, eles vão poder contar com uma complementar, além do que eles mesmos vão ter a chance de construir. Além de valores, educação e princípios, eu acho que é um pouco do que eu posso deixar para eles.
Estou tentando pensar aqui também numa situação, e aí me lembrei agora que nós estamos também num momento delicado, se a gente disser sobre a questão do dólar, por exemplo. Né? O dólar chegou a 5,86. Pensando nessa realidade também, na contribuição, será que eu vou contribuir? Será que não vou? Não sei se eu erro e já me corrija, por favor, mas pensando nessa relação internacional, de como é feito lá fora para se aplicar aqui dentro também. Perfeito. Bom, quando você fala em dólar, é importante dizer o seguinte: a economia brasileira ainda é muito fechada. Mais recentemente, você tem visto um aumento das possibilidades para quem está no Brasil investir no exterior ou investir no Brasil em investimentos que estão atrelados a investimentos no exterior. E a Previcon tem isso também. Então, recentemente, na nossa política de investimentos, isso faz parte da nossa carteira, a gente aumentou, inclusive, o nosso limite de exposição a ativos no exterior. Dentro das premissas, a gente aumentou de 5% para 8% do total da nossa carteira, porque dentro de um cenário, você falou do dólar aumentando, dentro de um cenário onde as expectativas internas estão se deteriorando, onde você tem aí dúvidas ou pairam receios sobre a capacidade de financiamento da dívida do próprio Brasil, isso vai se refletindo no valor da nossa moeda, que também sofre de outras variáveis, né, claro, mas que você tem que ter isso como uma saída, porque se o dólar se aprecia, significa que a situação interna está se deteriorando, isso é uma espécie de seguro que mantém algum resultado para a carteira. Então, sim, a gente tem esse processo. Mas tem umas questões complexas nisso tudo que, para fazer a nossa gestão financeira mais eficiente, a gente tem algumas ideias que a gente está implementando. Uma delas é a seguinte: imagine, Priscila, você tem um longo prazo até a sua aposentadoria. Aí tem o Luiz e eu aqui que já estamos mais perto, né? Se os nossos recursos estão na mesma carteira, significa dizer o seguinte: você está correndo menos risco do que você poderia e eu estou correndo mais risco do que eu deveria. Porque o ciclo de formação da sua poupança, ele é vinculado ao tempo que você tem para fazer essa poupança. Então, num processo mais inteligente, a gente devia construir estratégias temporais. E essas estratégias temporais se formarem em carteiras de investimento voltadas para aquele horizonte. Então, você seria cotista dessas carteiras de investimento voltadas para aqueles horizontes, de maneira que você teria níveis adequados de risco e retorno para cada situação sua. Existe um conceito similar chamado ciclo de vida nos planos de previdência, mas o nosso foco, como é uma previdência voltada para complementar uma aposentadoria, a gente prefere falar em estratégias temporais vinculadas ao seu prazo para o início dos benefícios de aposentadoria, do que necessariamente um ciclo de vida. Então, a gente está implementando essas estratégias dentro da Previcon, de maneira que o conjunto de riscos e as oportunidades de ganho passem a ser diretamente proporcionais ao tempo que você tem para atingir a sua reserva. Isso também é muito importante, além da questão do dólar ou de outras opções que entram na cabeça das pessoas de como é que elas vão reger esse conjunto de elementos que vão formar a poupança futura dela. Então, tudo isso a gente está construindo, inovando, implementando. Ao ponto tal que o que a gente espera é oferecer um nível de personalização tão grande que, de repente, você abre o seu aplicativo da Previcon e o Arthur abre o dele e vai aparecer duas entidades diferentes, porque uma é sua e a outra é dele. Então, a gente quer que você tenha a sua Previcon. Opa, a conversa está tão interessante, mas, né, favor, que a gente não quer perder o gancho. Para trazer um exemplo mais prático, Silvio, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha em casa, por exemplo, se eu estou numa fase de vida mais próspera financeiramente que o Arthur, pegando esse exemplo que você deu do aplicativo, e nesse momento eu tenho... Porque às vezes fica aquela cultura que nós falávamos no intervalo, né? Acho que eu comecei a fazer uma previdência muito tarde. E aí, pegando esse exemplo, se eu tenho 2 anos nos quais eu sei que ali eu vou receber um bom dinheiro, minha vida financeira vai ser mais próspera, eu posso
economizar, investir na Previdência um valor mais alto e depois nos próximos anos reduzir. Existe essa possibilidade também para ser uma maneira de aderir esse servidor, fazer com que ele entenda, olha, você não precisa colocar 50% do seu salário, mas nesse momento você pode colocar 10%. Se você puder colocar 50%, muito bacana, mais para frente vai ser melhor. Essa seria também um dos mecanismos para a gente expandir essa cultura de vamos aderir logo? Sem dúvida, porque se você tem maior capacidade de poupança nesse momento e você puder poupar mais, lá na frente, quando sua capacidade eventualmente puder ser menor, hoje você é solteira e não tem filho para cuidar. Lá na frente você tem despesas maiores porque você tem filho, tem casa, tem família. Você poupou antes, você já fez uma reserva. Então sempre procure poupar. E poupar antes de gastar, não é poupar o que sobrar no fim do mês, é poupar no início do mês, quando você recebeu. Separa aquilo e viva do que você se colocou para viver. Uma das questões que a gente está pretendendo colocar, Luiz, é exatamente uma situação na qual o nosso servidor, nosso segurado, a gente quer criar dentro do nosso aplicativo uma wallet. O wallet é uma carteira que permite você fazer movimentação financeira. E por meio de Open Finance, o servidor poderia centralizar todas as contas correntes dele dentro do nosso aplicativo. E aí a gente teria uma inteligência artificial aplicada que seria um guia para incentivar e apoiar a educação financeira desse servidor. De maneira que você colocando todas as suas metas e ele tendo acesso ali à sua... E veja, com toda a segurança, com todo o processo de confidencialidade dos dados, não é algo que seus dados vão estar... Não é nada disso. E ali você teria, então, essa IA te auxiliando, dizendo assim, olha, se você quer se aposentar com tantos mil por mês na idade tal, e continuar gastando assim, ou você vai se aposentar com X a menos ou X anos depois. Mas você vai ter ao longo da vida essa assessoria e a ideia é também trazer esse elemento de educação financeira como um diferencial. Então isso é possível agora que a gente tem essa diretoria de TI. Nós já estamos trabalhando na linha de criarmos os nossos orientadores de TI, a nossa IA, com os nossos dados. Então tudo isso está em processo de gestação. Parece que já tem uns 2 anos, né? Não, mas só tem 5 meses. Mas isso é uma coisa paralela aos planos previdenciários, né? É uma assessoria paralela aos planos previdenciários. É um benefício para quem é segurado dos nossos planos previdenciários, que a gente espera começar a oferecer já em 25. Quando você falou criar projeções diferentes de investimento, você está falando de perfis de investimento? Não, eu estou falando de estratégias temporais. Essas estratégias significam o seguinte, se você tem 40 anos para se aposentar, ao longo desses 40 anos, você pode eventualmente correr um risco maior do que alguém que já faltam 5 anos para se aposentar, que está numa fase de proteger o patrimônio que já colocou. Então, mas não é ciclo de vida também? Não é ciclo de vida porque o nosso foco é menos no ciclo da sua vida e mais no tempo que você tem para começar a usufruir, por causa da modalidade de plano que a gente tem. A gente tem um plano exclusivamente de contribuição definida. Significa dizer o seguinte, você define com quanto você quer contribuir para a Previdência. E lá na frente o resultado vai ser decorrente daquilo com o que você conseguiu contribuir. Você não está fixando um benefício e você vai ter que poupar, não interessa o que seja, para garantir aquele benefício. Você está fixando quanto você consegue. E, em função disso, a sua prosperidade futura vai estar maior ou menor. Então, se a gente conseguir aliar elementos que ajudem o nosso segurado ao longo desse processo, então significa o seguinte, se eu tenho uma estratégia que tem 40 anos, porque o risco, ele é tanto a oportunidade de ganho quanto a oportunidade de perda. Mais risco implica a necessidade de mais ganho, porque você espera, correndo o risco, ser remunerado por ele. Agora lembra, risco é risco, é desvio padrão para baixo ou para cima do rendimento esperado. Logo, se você tem tempo e a sua estratégia de investimentos é consistente, você tende ao longo do tempo a ter mais ganhos do que perda. Então você pode correr um pouco mais de risco, não é o seu perfil, é a sua estratégia temporal. Dentro dessa estratégia, submetida a essa estratégia, você pode ter diferenciação de perfis, ser mais arriscado, menos arriscado, mais conservador. E a pessoa vai conseguir mudar dessa estratégia com que período, em quanto tempo? Essa estratégia ela é contínua. Há 6 meses? A estratégia é contínua e ela independe do seu perfil. Então não é uma coisa que você mude.
É algo que nós estamos colocando você nessa estratégia porque é o caminho de gestão. Então, por exemplo, você tem 40 anos para se aposentar, você seria cotista exclusivo da carteira de 40 anos. Ah, mas eu tenho 30 anos, então você é cotista exclusivo da carteira de 30. E no meio do caminho? Você tem 35 anos, 50% das suas cotas estão na carteira de 40, 50% na carteira de 30, e assim você vai fazendo para fazer o progresso do seu caminho. Agora, dentro desse caminho, você pode ter um perfil mais arrojado de investimentos ou um perfil mais conservador. Isso vai dosar um pouquinho do risco que dentro dessa estratégia você vai se permitir correr ou não. Mas são elementos que se submetem a essa estratégia. A estratégia ela tem que permanecer. Porque se você abandona a estratégia ao longo do tempo, você tende a jogar fora as suas oportunidades de ganho. Tipicamente aquele cara que opta por um perfil agressivo, aí a bolsa cai. Aí ele sai do perfil agressivo, vai para o conservador, aí a bolsa sobe, a taxa de juros sobe, aí no final das contas o dinheiro que estava na renda fixa cai. Então, a receita para perder dinheiro é ficar mudando de perfil o tempo inteiro. Entenda quem você é, se conheça, e aí você tem maior chance de futuro mais promissor, mais próspero. Silvio, nesse exato momento, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, obviamente, estão trabalhando o orçamento do Estado para o ano que vem. E aí tem tudo a ver, né? Nesse pacote todo, o salário das pessoas que trabalham, né? Espalhadas aí, os servidores, enfim. Gostaria de uma reflexão tua em relação a esse assunto também. Bom, primeiro, primeira aula que a gente tem em Introdução à Economia é que as demandas são ilimitadas e os recursos escassos. Então, é óbvio que o orçamento ele se faz por escolhas e o lugar mais adequado que existe é realmente o Parlamento, onde todas essas escolhas são refletidas, debatidas e votadas. Num dos processos de escolha, eu acho importante a valorização do servidor público como um elemento de eficiência e efetividade das políticas públicas. Você não consegue fazer boas políticas públicas se você não tiver servidores públicos capacitados para executá-las, para formulá-las, para aplicar o que a academia cria em torno de efetividade das políticas públicas. Então, você tem que valorizá-los de todas as formas possíveis. Disse, né, que essa frase é atribuída ao Henry Ford, mas eu não tenho certeza, quando se discutiu sobre investir na qualificação das pessoas, e aí um dos assessores do Ford disse assim, mas se você investir neles, eles forem embora. É verdade, mas se eu não investir, eles ficarem? Então, você tem que assegurar a qualidade do serviço público, principalmente pelo investimento não só em salário, mas em produtividade. Porque se você tem mais produtividade, você vai gerar mais riqueza. E gerando mais riqueza, você acaba gerando a oportunidade de mais ganhos. Acho que essa lógica ela tem que prevalecer. Tem uma pergunta diante dessa questão. E se eles resolverem ir embora? Se esses funcionários resolverem sair, não é? Eles vão poder continuar na Previcon? Sim, você tem algumas modalidades de continuidade. Uma delas é o autopatrocínio. Ele pode continuar poupando o que o Estado aportaria ou o que ele aportaria. Porque você não sai do emprego público, do concurso público, para ganhar menos. Você sai para a perspectiva de ganhar mais. Significa que fazendo isso você pode dar continuidade aos seus níveis de poupança mensais, inclusive assumindo a parte que o Estado estava contribuindo para você. Para além disso, você pode transformar essa poupança numa reserva tal que, mesmo sem contribuições, no momento que estava programado, você passe a receber. Então, ela vai ser uma poupança que vai ficar rendendo até o momento de você se aposentar, então ela vai assegurar uma renda para você. Então, você tem o autopatrocinado, você tem essa questão do benefício diferido e você pode se tornar também um contribuinte facultativo em outro plano. Você pega a sua reserva, faz a portabilidade. Eu fui trabalhar num lugar que também tem uma entidade de previdência complementar para os... Você pode levar a sua reserva para lá, você aporta essa reserva na nova entidade e aí você continua poupando. Então, é algo que não se perde. O pior é você sacar. É o pior cenário, que aí você está desconstruindo a sua prosperidade futura. Nós temos 3 minutos, 4 minutinhos ainda. Eu vou passar a última questão, então, para Priscila. Por favor, Priscila. Que responsabilidade, muito obrigada. Falamos do Silvio Eugênio, presidente da Previcon. Quem é o Silvio Eugênio fora a Previdência? A presidência, né, desse importante serviço que você faz. Você já adiantou, tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos, 2 enteados. Sou uma pessoa que gosto de viver, gosto de viajar, gosto de conhecer o mundo com a minha mulher. Enfim,
acho que tento passar os meus valores às pessoas que eu amo e tento construir um ambiente em torno daquilo que a gente vive, que seja um ambiente familiar adequado. Não sou uma pessoa muito de rua, mas gosto de sair, gosto de passear. Não sou de balada, mas gosto de tocar violão. Já toquei em barzinho quando era mais novinho e tal. Então, são coisas que eu acho que fazem felicidade, elas me interessam. Sua última questão, então, bem rapidinho também, para a gente encerrar. Ainda ganhamos mais 2 minutinhos, por favor. Eu não sei se vai ser tão rapidinho para ele responder, mas a Previcon aderiu recentemente ao Programa de Investimentos Responsáveis. Sim. Né? Que tipo de mudança na gestão financeira da entidade vai acontecer por conta dessa adesão? É mais um reconhecimento às mudanças que já vêm acontecendo. Hoje, em torno de 35% a 40% da nossa carteira de investimento já é representada por investimentos ESG. Então, 35% a 40%? Tem 35% a 40%. Então, a gente já tem um volume muito grande nisso. A diretora de investimentos é uma pessoa extremamente conectada com esse universo. Então, a gente está buscando, dentro de uma dimensão do nosso planejamento, de associar níveis de excelência à nossa gestão, não só esse, mas vários outros selos, locais, nacionais e internacionais, que possam nos permitir assegurar que os nossos níveis de gestão são excelentes. Eu vou, então, tentar aqui unir exatamente essa última pergunta do Luiz com essa questão também da Priscila Dorosch, amarrando toda essa questão, né? Acho que ele veio falar muito bem nesse finalzinho da questão da responsabilidade, de traçar, então, um perfil responsável. A Priscila nessa questão da família, trazendo, então, esses assuntos tão importantes, porque, na verdade, nós somos esse emaranhado de sentimentos e situações, né? Se, de repente, pudesse surgir uma canção, já que você gosta tanto de... E vou te chamar de você aqui mesmo. Por favor. Eu chamei um momento de você também. Por favor. Uma canção, de repente, é possível, então, pensar com uma música essa questão do planejamento financeiro para a aposentadoria? Eu acho que isso decorre de uma atitude de vida, né? E aí, já que a gente está falando de uma canção, tem uma que sempre me vem à mente nos momentos em que eu mais me esforço, que é uma música do Djavan que diz que se eu tivesse mais alma para dar, eu daria, e isso para mim é viver. Aí, paz do que Nossa. amado. Então vamos viver com responsabilidade. Eu quero muito agradecer, então, ao Silvio Eugênio. Muito obrigado por ter estado conosco nesta roda, nesta conexão com os cidadãos e cidadãs paulistas. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. E agradecendo também ao Silvio, agradeço ao Luiz. Muito obrigado, Luiz. Imagina, foi um prazer. Priscila Dorosch, gratidão por esse momento também. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. E agradeço também a você, telespectador, telespectadora, que nos acompanha sempre aqui na programação da Rede Alesp. Eu quero agradecer a todas as nossas equipes, radialistas e jornalistas. Muito obrigado. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.